Você já imaginou como era estar em meio às legiões romanas, onde cada passo era calculado e cada estratégia escondia segredos poderosos? A vida na guerra era muito mais do que coragem e força bruta. Envolvia uma série de táticas pouco conhecidas que garantiam o domínio do império. Mas será que tudo isso era tão glorioso quanto parece? É fascinante pensar que o verdadeiro poder das legiões estava no que acontecia depois das batalhas. Um lado sombrio, porém essencial para a vitória. Vamos revelar as táticas ocultas que mantiveram Roma no topo, quebrando mitos e mostrando como até o mais nobre guerreiro podia ser implacável. Após a batalha, o silêncio no campo é perturbador. Aquele barulho ensurdecedor de armas e gritos cessa de repente, substituído por gemidos de feridos e o som distante de corvos. A atmosfera fica tensa, como se a terra estivesse prendendo a respiração diante do estrago. Os soldados que ainda estão de pé encaram o cenário, tentando processar o que acabou de acontecer. A paz é falsa, pois há uma nova urgência no ar: lidar com os feridos e reordenar as fileiras. A guerra ainda não acabou completamente. Essa quietude expõe a exaustão, tanto física quanto mental, dos combatentes. A mente ainda ecoa o caos, enquanto o corpo sente o peso do esforço. Mas o tempo é curto e logo precisam agir para salvar vidas. Com o fim da batalha, os soldados imediatamente voltam sua atenção para os companheiros feridos. Cada segundo conta, e as mãos experientes sabem que uma resposta rápida pode salvar uma vida. O campo vira um cenário de socorro improvisado, onde qualquer pedaço de pano vira atadura. Aqueles que não estão gravemente feridos ajudam na busca e no transporte dos caídos. A prioridade é clara: tratar o maior número possível de soldados enquanto ainda há chance de sobrevivência. Muitos já se preparam para improvisar macas ou usar escudos para carregar os mais debilitados. Mesmo nesse caos organizado, os soldados não perdem a esperança. Eles sabem que quanto mais eficiente for o socorro, mais chances há de voltar para casa. Mas claro, ainda há um detalhe essencial a ser feito: cuidar dos que não tiveram a mesma sorte. Após a retirada dos feridos, é hora de honrar os mortos. Para os romanos, enterrar seus companheiros é um dever sagrado. Deixar corpos expostos é desrespeitoso e pode abalar a moral dos sobreviventes. Por isso, os soldados começam a preparar os sepultamentos rapidamente, mesmo em condições adversas. Há uma certa urgência nesse processo. Os sepultamentos são feitos de maneira simples, mas com dignidade. Mesmo sem grandes cerimônias, os romanos acreditam que dar o descanso final aos seus é uma forma de manter a honra e o espírito da legião intactos. À medida que o último corpo é coberto, o clima é de reflexão e respeito. No entanto, o risco de contaminação exige que a situação seja resolvida rapidamente. A guerra não permite pausas prolongadas, e novos desafios já começam a se desenhar no horizonte. Com o risco de doenças iminente, os romanos agem rápido para se livrar dos corpos em decomposição. Quando o tempo é curto, valas comuns são escavadas e cremações improvisadas ajudam a acelerar o processo. A saúde dos soldados vivos depende dessa eficiência brutal. Esses métodos podem parecer frios, mas são necessários em tempos de guerra. A decomposição rápida dos corpos é uma ameaça, e os romanos não hesitam em usar os recursos disponíveis para proteger suas tropas. Os mais experientes lidam com essa realidade de forma prática, ainda com certo pesar. O campo de batalha precisa ser limpo para permitir o avanço das legiões. Os corpos dos inimigos são uma preocupação menor por hora, mas ainda assim, parte da estratégia. A próxima etapa já se aproxima, e o foco precisa se ajustar para o que vem a seguir. Os soldados romanos valorizam um sepultamento digno. Para garantir uma lápide adequada, cada um contribui com parte do salário para o fundo funerário da legião. É uma maneira de assegurar que, mesmo em terras distantes, seus nomes sejam lembrados com honra. As lápides são simples, mas contêm detalhes importantes: nome, origem e feitos do falecido. Muitas vezes, um companheiro próximo cuida pessoalmente da cerimônia, garantindo que o ritual seja respeitado. Isso reforça os laços entre os soldados, mesmo após a morte. O ato de enterrar e honrar os mortos mantém o espírito de lealdade entre os soldados vivos. No entanto, enquanto os companheiros recebem seu devido descanso, o destino dos inimigos caídos é mais incerto e traz novas decisões a serem tomadas. Os romanos raramente desperdiçam recursos, mesmo em relação aos inimigos. Feridos que parecem recuperáveis são capturados para possíveis escravizações. Aqueles em condições graves, no entanto, enfrentam um fim mais rápido, determinado pelo estado de seus ferimentos ou seu status na hierarquia inimiga. Com os líderes inimigos, o tratamento é diferente. Se possível, eles são resgatados para negociações ou informações estratégicas. Essa abordagem prática é uma extensão da tática romana. Até mesmo a derrota do adversário pode gerar ganhos futuros. Ainda assim, a prioridade é clara: estabilizar a situação e organizar os próximos passos.
A batalha pode ter terminado, mas a necessidade de recursos se mantém constante. Agora, os soldados precisam se concentrar na recuperação de equipamentos úteis. Com a poeira ainda assentando, os soldados rapidamente vasculham o campo em busca de equipamentos aproveitáveis. Espadas quebradas, lanças tortas e pedaços de armadura são recolhidos, pois podem ser reparados ou usados como reserva em momentos críticos. Nada é desperdiçado. A recuperação não é apenas sobre utilidade imediata, mas também uma questão de sobrevivência nas campanhas longas. Os equipamentos coletados garantem que as legiões mantenham sua força e capacidade de combate, mesmo em terrenos hostis e distantes de suprimentos. Enquanto os soldados recolhem o que podem, os oficiais já pensam no próximo passo: dividir os espólios de guerra. É preciso organizar o que foi coletado para assegurar uma distribuição justa entre as tropas. Os espólios de guerra são reunidos e entregues ao general, que os distribui de forma controlada. Essa prática garante que os soldados sejam recompensados de maneira justa, mantendo a moral elevada. Oficiais supervisionam o processo de perto, evitando qualquer tentativa de desvio. A distribuição não é apenas sobre justiça, mas também uma questão de estratégia. Espólios bem administrados fortalecem as legiões, garantindo que todos estejam motivados para as próximas campanhas. Armas, metais preciosos e outros itens valiosos são divididos conforme o mérito de cada um durante a batalha. Essa parte do ritual de guerra marca um momento de alívio temporário, mas a atenção logo se volta para outros achados no campo de batalha. Objetos menores, embora menos valiosos, ainda carregam um potencial significativo de aproveitamento. Entre as espadas e lanças comuns, os soldados encontram pequenos artefatos espalhados pelo campo de batalha. Pontas de flecha, medalhas e até amuletos inimigos são coletados, itens menores, mas ainda valiosos. Esses achados têm significados variados, desde troféus de guerra até lembranças dos caídos. Objetos maiores, como armaduras e espadas intactas, são raros. Isso ocorre porque o saque é rápido, seguido pelo risco constante de roubo de túmulos. Mesmo assim, os soldados mantêm um olhar atento, pois cada item pode ser útil em campanhas futuras ou como moeda de troca. Esses achados podem não parecer significativos à primeira vista, mas contribuem para a sobrevivência das legiões. Eles representam tanto o passado da batalha, quanto os recursos necessários para os próximos confrontos, mantendo o ciclo de guerra em movimento. As táticas das legiões romanas mostram que a guerra era muito mais do que confrontos épicos. Era um jogo de estratégia contínuo. Entender esses detalhes ocultos revela o verdadeiro coração de um império que se expandia sem limites. Se você quer saber mais sobre as histórias e segredos das grandes civilizações, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo.